Olá! A partir de agora você acompanha mais uma edição do Revista. O programa de hoje debate um assunto que tem preocupado as famílias brasileiras e autoridades da saúde pública. A gravidez precoce atinge 12% das adolescentes no Brasil. Em 2010, mais de 19% das crianças nascidas vivas eram filhas de meninas menores de idade. A estatística é preocupante, já que o Brasil entra para a triste realidade dos países em desenvolvimento, onde 200 adolescentes morrem por dia por causa de complicações da gravidez ou parto. A nossa equipe acompanhou de perto um pouco dessa realidade e os detalhes você confere agora na reportagem de Lucas Franco. Ter um filho requer um certo planejamento, mas às vezes a gravidez pode ser inesperada e quando envolve adolescentes, a situação muda de figura. Uma gravidez nesse período de 10 a 14 anos traz repercussões para o corpo da mulher. Então o corpo da mulher que ainda está em formação, a partir do momento que ela vai gestar, que ela vai engravidar, isso traz repercussões no seu organismo, como até a diminuição da possibilidade de crescimento do corpo da mulher. Os cuidados com o corpo são redobrados e, além disso, a adolescente precisa principalmente do apoio da família. Se é uma gravidez indesejada, significa que o vínculo mãe-bebê pode ser mais difícil e a família ela pode ajudar nesse processo. Se a família tiver dificuldade, porque sim, às vezes pode ter mais dificuldade nesse assunto, o ideal é procurar uma assistência psicológica, a adolescente procurar uma assistência psicológica, para ela poder haver com a questão dela, e às vezes ela não vai ter o apoio da família, e ela vai ter que administrar isso sozinha. O risco maior na gravidez da adolescência não está relacionado à idade, está relacionado sim à aceitação da gravidez e o apoio que essa adolescente vai ter. Mas quando isso não acontece, muitas jovens levam a gestação de uma forma mais difícil. A própria aceitação e o apoio familiar vai fazer com que depois do parto, que é um período muito importante, ela tenha maior vinculação com o filho, maior taxa de aleitamento, as maiores taxas de aleitamento quando tem um apoio familiar e menor risco de depressão puerperal, depressão pós-parto. Segundo o Fundo de População das Nações Unidas, no Brasil, dos 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 eram filhas de adolescentes. Na maternidade da Santa Casa, em Belo Horizonte, dos 310 partos realizados por mês, 19% são de adolescentes. Este abrigo, na região oeste de BH, recebe adolescentes grávidas ou que já tiveram filho. A Casa Colmeia, ela acolhe adolescentes grávidas, ou com recém-nascidos. Nós somos a única instituição de Belo Horizonte, que faz esse tipo de acolhimento. Essas adolescentes, elas vêm encaminhadas através da Vara da Infância e da Juventude e também dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte. Minha mãe era usar de droga, eu não tinha aquelas condições de ficar com meu filho, aquelas condições básicas. Aí minha avó não podia ficar na guarda, eu vim pra cá até que minha mãe se recuperasse, pegar a gente de volta. Sair daqui trabalhando, ajudar minha mãe, meus irmãos, minha família, estudar com meu filho na creche e não voltar ao passado, só seguir em frente. Bárbara, de 17 anos, e Ramon, de 18, vão ser pais em breve. Uma gravidez inesperada, mas que não interrompe o sonho de dois jovens. O apoio da família tem sido muito importante nessa nova etapa da vida deles. E a minha família ficou realmente mais distante, mas da minha avó, que era o mais importante, que foi quem me criou, tá me dando todo apoio. E a família dele também tá me dando todo apoio, eu tô sendo muito bem acolhida, eu e o Gustavo, então tá bem tranquilo agora. Muita gente também acha que, filho é um empecilho na vida da pessoa. Mas eu não deixei de estudar, nem ele deixou de estudar, a gente pretende continuar, fazer faculdade. Correr atrás dos sonhos. Eu espero que a gente só consiga progredir daqui da frente, principalmente com o nosso filho. E a gente precisa muito disso, entendeu? A gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Ele não vai ser um empecilho pra gente. Na verdade, eu acho que ele vai ser mais um motivo pra gente lutar e crescer na vida. Diante dos números alarmantes, fica o questionamento: o que tem contribuído para a gravidez na adolescência em plena era da informação? Para responder esta e outras perguntas, recebemos no estúdio a psiquiatra e doutora em Medicina do Adolescente, Marília de Freitas Macarum, que também é professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutora, seja muito bem-vinda ao Revista. A honra é minha estar com vocês. Muito obrigada, gente.
Professor, então vamos iniciar essa entrevista aqui. Em plena era da informação, os adolescentes estão crescendo já imersos na internet, todo mundo tem uma facilidade ao computador. Até que ponto esse excesso de informação é benéfico para a saúde do adolescente? Esse excesso de informação poderia ser benéfico, mas não tem sido. Seria benéfico na medida certa, na medida que passasse as leis da cultura, os hábitos, os bons hábitos da cultura. Então, acontece que os nossos adolescentes hoje, eles têm devorado a mídia, eles têm consumido a mídia e as consequências são funestas, tanto do ponto de vista da atuação motora, a mortalidade por violência é muito grande, quanto do ponto de vista da atuação da sexualidade, que também o índice de gravidez na adolescência tem sido muito grande. E esse uso da internet por esses menores, sem a supervisão dos pais, dá uma liberdade para eles de acesso a diversos conteúdos, principalmente o de cunho sexual. Isso prejudica na afetividade desse adolescente? Perfeitamente, porque o adolescente, em vez de evoluir para uma sexualidade total, né, na qual ele vai englobar a própria família, a menina ou o menino que eles escolham, os amigos, os filhos, eles vão regredir e vão fazer uma atuação sexual a nível do corpo, e só do corpo. E essa apologia ao corpo vai fazer com que eles percam a grande chance de viver o que a humanidade tende no processo evolutivo a realizar. Bem, professor, e a gente sabe também que as redes sociais têm seus cuidados, né? Porque pode deixar de ser um meio apenas de comunicação e pode incentivar namoros, gerar relacionamentos, e isso pode acabar também gerando uma gravidez indesejada, não é isso? Exatamente. Então, veja bem, a transa na mídia é mostrada de uma forma maravilhosa, é linda, é artística, né? Com pessoas maravilhosas e muito bem vestidas. Mas, na realidade, a transa que os nossos meninos enfrentam é outra. Na mídia, tudo acaba bem. Na adolescência, pode acabar numa gravidez, num aborto, num rompimento abrupto, até num suicídio. A gente tem visto isso. Hoje em dia, nota-se também uma quebra nas fases da adolescência e da infância. Isso seria um reflexo do que a senhora acabou de falar, por exemplo? Sim, porque a mídia promove uma hipersexualização das crianças e uma precoce atuação sexual dos adolescentes. Então, essas crianças estão recebendo uma influência muito precoce de estímulos que só deveriam acontecer posteriormente. Então, o que está acontecendo com os adolescentes? A menarca, quer dizer, a puberdade, está sendo cada vez mais precoce nas meninas. Elas estão tendo puberdades com menos de 8 anos, iniciando o desenvolvimento puberal da sexualidade antes dos 8 anos. E os meninos antes de 9 anos. Então, eles perdem a chance de sublimar todo aquele instinto de vida que é a sexualidade, um instinto que nos faz crescer e promover nossos projetos de vida, atuando essa energia em condições lúdicas, precárias e sem observação dos adultos, sem aconselhamento dos adultos, né? Porque eles estão sozinhos nessa. Então, isso é um problema sério para nós, né? É um grave problema de saúde pública. A gravidez da adolescência é chamada de síndrome do fracasso, né? Fracasso em quê? Fracasso em continuar os estudos, em continuar o próprio desenvolvimento, terminar a fase da adolescência na plenitude de todo o processo biopsicossocial. Segundo, a dificuldade que a adolescente tem de se cuidar, ela vai ter também de atender às necessidades do bebê. E se ela não atender às necessidades do bebê, esse bebê não terá um desenvolvimento satisfatório. Então, esse bebê, no futuro, pode repetir o que a mãe realizou e que o pai fez. Doutora, nós fomos para a rua para saber a opinião da população, para saber se esse excesso de informação passado pela mídia, até que ponto ele ajuda e até que ponto ele atrapalha. Vamos assistir? Vamos.
A mídia influencia muita coisa, mas não assim totalmente. Eu acho que também vai do caráter da mulher e da ética dela. Geralmente em novela que mostra, assim, passa adolescentes grávidas, mostra tipo o problema que surge através disso, quando a pessoa não é preparada para isso. Aí acaba que a pessoa que, igual nós mulheres, acaba que para pensar se realmente vale a pena e refletir sobre tudo isso. Eu acho que é uma controvérsia porque essas propagandas, né, publicidade, elas tentam prevenir, eu acho que é uma forma de prevenção, mas as novelas, filme, eu acho que está deixando isso uma coisa meio banalizada, está passando isso como se fosse uma coisa normal. Então essas meninas assim que não têm tanta informação, que acabam se alienando muito, elas acham normal e acabam entrando nesse mundo. Falta muita conscientização e pela banalização que está tendo na TV, acaba que crianças de 15 anos ficando grávidas, prejudicando futuramente os estudos, tendo que abandonar a faculdade, abandonar a escola e criando um abalo na sociedade. Bom, doutora, a senhora concorda com o que eles falaram? Ajuda, atrapalha? Como que é essa questão? Então fica difícil, às vezes, medir a quantidade de informação que é boa, a quantidade de informação que é ruim, a quantidade de informação que é compreendida, a quantidade de informação que é mal compreendida, mal assimilada, distorcida, passada, inclusive, com fins assim, não bons. Então, o que no final a gente pode pensar é o seguinte: o excesso de informação é sempre ruim. Tem que haver uma certa moderação e ponderação no que é coisa boa, no que é formativo, no que pode ajudar o adolescente ao longo da vida e aquilo que pode prejudicá-lo, chamá-lo para o vício, para a corrupção. Então, doutora, para encerrarmos, depois dessa gestação, dessa adolescente, como é que ela vai reagir? Como que ela deve se cuidar para ter uma gestação saudável? Olha, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, prevê e diz que é direito do adolescente o pré-natal. E a adolescente deve fazer o pré-natal durante todos os 9 meses da gestação. Ela tem direito ao mesmo médico durante o pré-natal e ao mesmo médico na hora que ela for ter o neném. Então, ela deve se preparar, inclusive, para o aleitamento materno. Porque o leite materno é espécie específica, é o único que nós humanos podemos fabricar para atender nossos filhos. Bom, doutora, a gente agradece a sua participação aqui no Revista. Muito obrigada, doutora. E eu encerro aqui a minha participação no estúdio, mas no próximo bloco eu volto com uma matéria bem legal para você. Tá gostando do programa de hoje? Então continue por aí que daqui a pouco eu volto com novidades para você. É rapidinho, não saia daí.